Boa tarde. O Comitê Olímpico Internacional vai incluir no programa das próximas Olimpíadas duas modalidades de remo. Além do esporte tradicional, a competição multiesportiva de 2028 em Los Angeles, Estados Unidos, vai integrar o Beach Sprint, uma prova de velocidade realizada na praia. Aqui no Brasil, o primeiro teste oficial da modalidade foi o Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Sprint, realizado no início de dezembro na praia de Jurerê, Santa Catarina. Destaque para a equipe de remadores do Grêmio Náutico União, que conquistou diversas medalhas. 2 dos 3 ouros e 1 bronze foram conquistados por Marcelo Marcilli, que está aqui com a gente. Com ele, o atual campeão brasileiro do CBI Jovens Talentos, Luca Crefe, que trouxe 1 ouro e 1 prata do Interclubes de Beach Sprint, ao lado de Isabelle Souza, também nossos convidados deste sábado. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao TV Esportes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fale um pouco dessa primeira competição do esporte que vai ser olímpico agora, o Beach Sprint, como funciona? O remo ele já é tradicionalmente, já desde os primeiros Jogos Olímpicos, ele faz parte do programa olímpico, né? E o Beach Sprint agora ele veio como uma nova modalidade. Ele já é praticado há algum tempo, mas ele vai virar esporte olímpico nesse ciclo olímpico de Los Angeles. Então, a confederação está fazendo os primeiros campeonatos dentro do ciclo olímpico. Então, esse primeiro campeonato brasileiro, ele já como modalidade olímpica, estão sendo feitos esses testes, como tu comentou, para que a gente consiga desenvolver mais essa modalidade no Brasil. Então, isso quer dizer que todos os remadores do mundo já estão treinando o Beach Sprint. Mas tu achas que o Brasil é a vantagem devido a esse baita litoral que nós temos? Claro, uma vantagem para o Brasil. O Brasil tem grandes possibilidades de divulgar bastante essa modalidade, né? E, na verdade, assim como o vôlei, tem o vôlei e o vôlei de praia, é a mesma coisa o remo e o remo de praia, né? A origem do esporte, ela só ajuda a desenvolver aquela outra modalidade, né? A remada é a mesma, os atletas eles treinam no remo olímpico e também se especializam no remo de praia. E quantos atletas competiram nesse campeonato agora? A equipe do Grêmio Náutico União foi com 12 atletas, mas tinham mais de 100 atletas agora nesse campeonato. Como funciona isso quanto esporte no mar, né? Então, maré, vento, como é que funciona isso? O remo tradicional ele é feito em condições controladas, né? A água é sempre basicamente lisa, com raias marcadas, e no Beach Sprint é o contrário, né? A gente está sujeito, né, às intempéries, né, às ondas, o vento, e isso faz parte da competição, faz parte dessa disputa. Então, por esses artifícios é que essa modalidade, né, tem trazido bastante curiosidade. Lucas, conta para nós, tu tem só 16 anos. Fala do título brasileiro na categoria sub-19, que pegasse atletas com mais experiência, e também jovens talentos categoria sub-16. Como é que foi isso? Isso. O Jovens Talentos ocorreu antes do Beach Sprint. Foi ali de 28 ao dia 2 na virada ali de dezembro. E foi a minha primeira vitória em uma competição sozinho, individual. Antes eu já tinha ganhado 2 vezes o Campeonato Brasileiro, só que em dupla. Uma com meu primo e outra com outro remador que parou de remar agora. E para mim, ganhar sozinho é uma baita de um avanço, bem dizer. E o Beach Sprint foi um além que eu nunca tinha treinado a categoria. Eu nunca tinha participado de uma competição assim, nem remado em um barco de praia. E competir contra pessoas mais velhas assim sempre foi difícil, mas desde que eu comecei no remo eu sempre competi com pessoas mais velhas. Então alguma coisa eu já estou acostumado. É o mesmo barco do tradicional ou muda alguma coisa? Ele é bem mais pesado, ele é mais largo e tem, em vez de na ré do barco ser uma ponteira para dar aerodinâmica, ela é aberta para sair a água. Toda a água que entrar, ela sai na ponta do barco. Então ele é bem mais pesado. Isabelle, é a primeira vez que vai ter duplas mistas agora nessa modalidade nas Olimpíadas. É essa dupla ou tu já tem outro parceiro? Como é que está funcionando para ti? Não vai ser essa dupla, porque eu estou subindo de categoria. Ele ainda tem mais 2 anos de júnior. Essa foi minha última competição como júnior. Ano que vem estou subindo para outra categoria. Então é por ele vai achar outra dupla aí. E tu também? E eu também.
Porque tu vai pretende participar das Olimpíadas agora no Beach Sprint ou não? É todo um processo, ainda não tem certas coisas, então tem que ver. Como é que funcionou essa dupla? Porque eu sei que tu tá na areia, corre, volta e vai, é uma doideira. Como é que é isso? Assim, na largada, quando começa uma mulher, tem que terminar um homem. Sempre tem que ser o inverso. Então, ela começou todas as partidas e eu terminava. Então, ali na parte, eu ficava atrás do barco, eu esperava ela na água. Quando dava largada, eu subia no barco, ela vinha correndo na areia e chegava, entrava no barco e a gente saía para a prova. Aí, então, depois ali do slalom, a gente dava a volta na boia e na reta final, o treinador ficava na areia assim, gritava 5 remadas. Daí, depois das 5 remadas, eu preparava para sair do barco, segurava os 2 remos assim, botava o pé na lixa. Quando encostava na areia, eu pulava do barco e saía para a corrida na areia. Tu competes em quantas? Eu sei que sozinha, em dupla, e como é que é a equipe? Quantos são? 4, 5? A gente tem barco individual, de dupla, de 4 pessoas e até 8 pessoas. Meu maior barco que eu já remei até agora foi um de 4 pessoas, que é bem legal a experiência, muito bom mesmo. É um barco rápido, quanto maior o barco, mais rápido a prova. E tem timoneiro nos barcos? Tem no 8, que é 8 remadores. Tem um timoneiro, porque não tem como uma pessoa só guiar um barco. E no 4 também, que às vezes tem prova em mundiais ou até mesmo nos júniores tem, que tem que ter um timoneiro junto também. Marcelo, você ganhaste 3 ourinhos ali, 3 douradinhas. Como é que foi isso? Foi categorias diferentes, né? Sim, categoria diferente. Eu participo, na verdade, eu sou o coordenador técnico da equipe do Grêmio Náutico União, né? E a gente aqui, como em Porto Alegre não temos praia, né? E a tradução do Beach Sprint, claro, é remo de praia. A gente não treina essa modalidade, como o Lucas tinha falado. A gente não treina, mas a gente foi experimentar uma nova modalidade, né? A base do remo é a mesma, a remada é igual, só a condição é como se fosse andar de moto numa pista e em motocross, entendeu? Mas a pilotagem do barco é a mesma, só que as condições são diferentes. Então a gente experimentou, vai treinar. Eu acabei fazendo um curso com um técnico italiano que teve presente lá. Então ele deu várias dicas, mostrou algumas novidades em treinamento, o que a gente pode fazer para aprimorar isso. E nós vamos experimentar sim. O Grêmio Náutico União tem a tradição de remo, né? O clube que se originou do remo e vai manter isso. Então muda as categorias, as provas do remo e a União vai se moldar para que isso aconteça, né? Os Jogos Olímpicos vão acontecer e vai ter essas provas e nós vamos treinar para que os nossos atletas sejam os qualificados para estar lá. Qual é a realidade do nosso remo aqui no estado em comparação com o resto do Brasil? É um estado muito tradicional, o Rio Grande do Sul no remo, né? E a gente disputa as primeiras colocações no Campeonato Nacional com os clubes cariocas, que são os maiores que tem, né? Então todos os clubes que tem no seu nome aí, Náutico, Regatas, todos esses foram originários do remo, né? Todos se originaram no remo. Clube de Regatas do Flamengo, né? O remo é que começou o Clube de Regatas do Flamengo. Clube de Regatas Vasco da Gama, Grêmio Náutico União, todos esses clubes eles tiveram origem no remo. Então todos esses clubes são muito tradicionais, muito fortes no remo. Então o Rio Grande do Sul tem alguns clubes originários do remo. E é muito tradicional, então, o nosso estado nas competições nacionais. A gente fica sempre ali entre os 3 ou 4 melhores clubes do Brasil. E agora, vislumbrando já as Olimpíadas, quem são os países assim mais difíceis de vencer? Nessa categoria do Beach Sprint, como é uma prova uma modalidade muito nova, né? A gente tem o remo desenvolvido bastante no remo de praia na Itália, na Espanha. E acho que os países que mais se desenvolveram assim rapidamente migraram para essas modalidades, mas o remo tradicional, né, o remo é 80% europeu. Então todos esses países aí, Alemanha, Itália, França, Suíça, Bélgica, Inglaterra, todos eles têm muitas medalhas, muita tradição no remo. Lucas, falando de Beach Sprint, tem uma preparação especial? Porque eu sou leigo, mas eu vejo que é mais corrido que os outros. No workshop que a gente fez com o técnico italiano, ele passa vários treinamentos que a seleção da Itália faz,
que não é só remo, porque tu tem a parte ali de agilidade, que pega um pouquinho da parte da ginástica, tem a parte da corrida, que pega atletismo. Então, tem muitas coisas que a gente pode melhorar, assim, que muda pouco, mas influencia, sabe? Ganhando 1 segundo, 2, por exemplo, na postura de corrida, ou entrada de barco, saída de barco. E ali no remo tradicional, a gente pode treinar no remo olímpico mesmo, que são... As técnicas são as mesmas, só que muda que tu tá no mar, né? Tem vento, maré, repuxo. Então, ali pega muitos esportes juntos ali. Que se tu treinar cada um individual, tu vai ter um pouquinho mais de vantagem. Tá, e tu fostes convocado para a seleção brasileira agora em dezembro, para a disputa do Campeonato Sul-Americano e o Pan-Americano. Em qual modalidade, como e quando começa a preparação? Bom, a preparação já começou. Agora, em janeiro, vai ter um camping de treinamento no Rio de Janeiro. Daí lá, com os testes que a gente fez agora, vai fazer no final de dezembro. Vai ser selecionado certas pessoas. Teve a primeira chamada, que eu fui chamado, eu e meu primo. E com esses testes, a gente vai tirar os outros remadores que vão ser chamados na segunda chamada. E lá a gente vai montar barco, a gente vai disputar, vamos bater tempo, para ver quais que são os barcos para esses campeonatos. Daí... Logo depois, a gente vai tirar os barcos e vai ter o sul-americano e o pré-pan-americano. Daí, dependendo do resultado no pré-pan, a gente vai para o pan-americano, que vai ser no final do ano daí. Agora em janeiro começa tudo. Isso. Para ti, Isabel. Eu vou tentar o sul-americano, os testes também, para a segunda convocação. E me preparar para os campeonatos brasileiros que tem, os nossos estaduais também. E é isso. É isso. E tu, Marcelo? Tu, além de treinar, ainda compete também. Eu tenho que fazer a preparação desse pessoal aqui para eles tentarem, né, ingressar nessas competições. A gente está... essa preparação aí para o Pan-Americano de Júnior, que o Lucas está convocado, vai ser feito pelo técnico da seleção, que é o Guilherme Fábio, um argentino que foi contratado para fazer essa seleção agora. Então, eles vão fazer essa primeira remada junto com todos os atletas do Brasil que foram convocados, para se traçar uma estratégia, ver qual barco que é mais competitivo, qual barco que a gente consegue arrumar vaga. No pré-pan-americano, se arrumam as vagas para participar do pan-americano. Então, é um processo longo aí de treinamento que eles vão participar durante todo esse ano, para eles se colocarem nas melhores colocações do Brasil, para que eles estejam nos melhores barcos. Também vai ter o Campeonato Mundial de Beach Sprint, que vai ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esse campeonato brasileiro serviu mais ou menos como uma classificatória para ver quem vai para o Mundial. E eu conversei aqui com Marcelo Marcilli, Isabelle Souza e Lucas Cruyff. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, ao William também, sempre trazendo o pessoal do Grêmio Náutico Unigão, que aliás vocês papam tudo em tudo que categoria, né? Judô, natação, água aberta, é impressionante. Parabéns ao clube e muito obrigado pela visita que eu TV Muito Esporte. obrigada. Valeu. Obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com TV Esportes. Estamos de volta com TV Esportes. Agora a gente fala de taekwondo. Estamos recebendo as irmãs do taekwondo Larissa e Caroline Tozeski, que representaram a seleção brasileira da modalidade do Campeonato Mundial Júnior, agora em novembro em Hong Kong, na China. Boa tarde, bem-vindas novamente à TV Esportes. Como é que foi a disputa lá em Hong Kong? Em Hong Kong as disputas são muito legais, que eles fizeram um sistema de mata-mata. Ou seja, antigamente era por sistema de corte. A pessoa que tirava a melhor nota e os que vinham atrás formavam um pódio. Mas nesse campeonato eles fizeram todas as categorias, individuais, pares e equipes, todas em mata-mata. Então foi disputa atrás de disputa, quem ia ganhando ia entrando no pódio. E foi muito bacana. E eu competi na categoria par e no trio. As duas categorias cadete. No trio eu peguei o Canadá, foi uma baita disputa, que o Canadá é um país muito bom, então eu adorei competir com gente nesse nível. E no par eu peguei Hong Kong, que era o país sede da competição. E eu acho que foi uma experiência, assim, não tenho palavras para descrever
que é muito bom saber que tu está competindo assim do lado da pessoa que tu tá, tipo, por exemplo, eu assistia vídeo das pessoas no YouTube e agora eu tô competindo do lado dela, sabe? Então, foi uma experiência muito incrível e eu espero poder, em 2026, no próximo Mundial, estar lá de novo competindo e tentar ganhar um resultado melhor e sempre evoluindo. Fala para nós como é que foi essa participação tua no Mundial. Eu fui em 2 categorias individuais, no individual reconhecido e no individual freestyle. E, assim, para mim, eu sabia que a competição estava difícil, porque a minha categoria é a mais disputada e eu sou uma das mais novas. Mas eu competi e eu ver o nível, comparar as minhas notas, os meus quesitos, tudo pegando e colocando no papel, eu ver que eu tô no caminho certo. Então, para mim foi muito legal tirar esse termômetro de ter as melhores do mundo disputando no mesmo campeonato que eu e eu ver que, caraca, eu tô longe, mas não tá tanto. Então, é questão de tempo para a gente ir chegando e evoluindo e crescendo. E para mim foi o máximo. Eu fiquei o tempo todo sentada ali, vidrada no que eu estava vendo, porque aquilo ali é o meu mundo. Eu acho o máximo. Então, foi ótimo. Qual é a diferença? Tu falaste de 2 coisas, freestyle e o... E o reconhecido? O Qual é a reconhecido diferença? são as formas. É uma sequência já pronta, que tu tem que executar ela na maior perfeição. Então, tem a técnica exatamente da forma que ela tem que ser feita e tem os quesitos de apresentação que tu tem que cumprir, que é força, explosão, expressão de energia. Ele é uma coreografia já montada, digamos assim, com elementos prontos e tu tem que fazer o mais perfeito possível. O freestyle, ele tem os quesitos obrigatórios, que tu é obrigado a fazer da melhor forma possível, mas tem o quesito criatividade. Tu cria uma coreografia em cima de uma música com os elementos que tu quer, da forma que tu quer. Então, por exemplo, na minha coreografia eu levei o Brasil. Eu usei samba, eu usei músicas brasileiras com instrumentos brasileiros e tem vários países que vão por essa mesma linha de país, ou tu usa uma música de um filme conhecido, sabe? Dá para brincar bastante, usar muito a criatividade. Por isso que eu gosto muito dessa categoria, porque ela é bem interativa e criativa, e tu nunca sabe o que vai vir do atleta que está ali apresentando. Então, tu pode ganhar muito se expressando por meio dessa coreografia. Como é que funcionou a vaquinha? Nós fizemos a campanha, vocês fizeram a campanha, como é que funcionou a vaquinha? Ainda está na vaquinha? Como é que funciona essa vaquinha? Esse bicho ainda está funcionando? Aberta. Então, a gente conseguiu um valor ok na vaquinha, não foi nem metade da meta que a gente esperava, mas ela segue aberta para contribuições e a gente entende que o esporte ele ainda é muito desvalorizado, mas a gente segue na luta sempre, fazendo vaquinha, fazendo rifa, vendendo tudo que dá para conseguir o dinheiro necessário para seguir representando o Brasil, porque se ninguém começar a história, ela nunca vai existir. Então a gente segue nessa luta. Isso dá subiram pra caramba, né? Porque além de enriquecer culturalmente, como tu disseste, tu estava competindo com as pessoas que tu viam. E agora estão te vendo também. Dá para aprender muito assistindo o campeonato, que são os melhores atletas do mundo ali competindo, né? Então, por exemplo, teve disputas, as finais das categorias, principalmente, eram disputas assim que eram incríveis de assistir, por causa que eram 2 pessoas muito boas competindo e de igual para igual, e as notas sempre muito parelhas, e dava para pegar muito conhecimento assistindo eles, sabe? Então, foi incrível esse campeonato. Acho que vai trazer muito conhecimento para nós duas e vai agregar muito nas próximas competições. Vamos falar do campeonato aqui da América do Sul. Vocês estiveram no Peru e em Cuba. Nós duas fomos para o Peru e para Cuba eu fui sozinha. Para Cuba tu foi sozinha? Eu fui sozinha, ela não foi dessa vez. Tá, e então a me nossa contem. mãe também foi junto. Foi uma viagem em família. Como é que foi? Bom, o Peru, a Larissa participou do Campeonato Sub-22, que é uma das etapas classificatórias para o Pan-Americano. Os Jogos Pan-Americanos Júnior. E eu participei de um campeonato aberto que teve lá, era um aberto internacional, iam pessoas da América inteira, quantas quisessem. E daí ali eu me consagrei vice-campeã no campeonato, e a Larissa participou do outro, e daí depois teve a próxima etapa em Cuba, que agora ela vai falar, que é a segunda etapa. Essa classificatória para os Jogos ela é feita em dupla, e eu faço uma dupla com um atleta de São Paulo, e a gente está participando do circuito pré-qualificatório para os Jogos Pan-Americanos de Assunção 2025. Então, no Peru foi nossa primeira etapa, a gente entrou em desvantagem na pontuação em relação aos outros países, porque a gente perdeu uma das etapas, que foi na época das enchentes. E aí no Peru a gente teve uns resultados bons, mas a gente ainda não achou suficiente.
Então, quando a gente foi para Cuba, a gente trouxe a medalha de bronze, perdendo só para o México e para a dupla dos Estados Unidos, que, inclusive, o menino que compõe a dupla dos Estados Unidos é o atual campeão mundial desse campeonato. A gente empatou a nota com eles. Então, agora falta só mais 2 etapas para a gente classificar para os Jogos. Então, a gente tem altas expectativas de medalhas nesse campeonato. Sim, começa em fevereiro com o Pan-Americano e depois, o que vocês têm? Temos o classificatório para a seleção brasileira, que é em final de fevereiro. O Pan-Americano. Não, tem o da Costa Rica. O da Costa Rica que foi adiado. cancelado, na verdade, a gente não sabe, mas vai ter uma etapa Vai. entre março e abril, provavelmente. Ainda E aí, lá sabendo, por junho, julho é México e agosto é os Jogos Pan-Americanos, que, a princípio, o Brasil já está pré-classificado. A gente só precisa manter Vocês a colocação. estarão lá. Daí depois em setembro tem o brasileiro, em novembro, final de novembro, início de dezembro tem a Copa do Brasil, que inclusive vai ser em Porto Alegre. E depois 2028, É 2028 são as Olimpíadas. Então, tem muita água para rolar até lá, tem muita coisa para acontecer. é tudo individual, dupla, como é que funciona? O meu campeonato ele é individual e dupla. Eu faço o individual reconhecido e o par freestyle, que daí é a coreografia que a gente monta e apresenta. Já a Carol, nessa etapa do México, nesse campeonato do México, vai depender das categorias que ela vai se consagrar titular na seleção de 2025. Competindo com pessoas de que idade? Só da tua faixa etária? Eu não compito em sub. É que esse campeonato dela, eles criaram uma Ele outra... é uma categoria à parte. isso. Ele não é uma categoria, digamos, cadete, juvenil, sub-30. Ele é à parte, porque daí pega só a idade juvenil, a idade da faixa etária juvenil, mais 2 anos, eu acho, de sub-30, da idade sub-30. Então, fica ali uma média, acho que dos 15 até os 19 anos, é uma competição nessa faixa etária. Aí eles cortaram, que é a idade do júnior, né, seria, para ser os Jogos Pan-Americanos Júnior. Mas tu já passou do júnior, no caso? Não, na categoria oficial eu já passei do júnior, mas eu ainda sou muito nova no sub-30, então eu me encaixo nessa idade do júnior, dos Jogos Ficou Pan-Americanos. num limbo Júnior. ali quase. Exatamente, eu fiquei no limbo. Eu sou muito velha pro juvenil e muito nova pro sub-30. Tá competindo no sub-30, então? Sim, contra a pessoa do todas as outras competições eu vou no sub-30, que é dos 18 aos 29 anos. Então eu tô em muita desvantagem, porque eu recém fiz... Não, é até dos 18 aos 29 anos. Então eu tenho 19. Eu tô no segundo ano. Tá com 19. Muito bem. E tu, como é que tá contigo? Esse ano vou subir para a categoria juvenil, que é uma categoria que está incluída no sub-22, né? Que, por exemplo, tem atletas juvenis que estão competindo com a Larissa, mas eu vou competir apenas nos outros campeonatos, que eu não vou para esse sub-22, mas nos campeonatos, nas categorias oficiais, vou ser juvenil, que é dos 15 até os 17 anos. E como é que tá o nível dos adversários? Então, a gente vinha participando só de competições aqui na América, né? Nível América. Então, a gente tinha um parâmetro de que eles eram muito bons, que o Brasil estava um pouco atrás, a gente estava ali sempre beliscando. Então, tanto que em Cuba a gente chegou a subir no pódio, empatamos com os Estados Unidos, ficamos só 3 décimos atrás no México. Então, a gente está no caminho certo. Mas quando a gente chegou lá em Hong Kong, a gente viu que o buraco é muito mais embaixo, que o nível está muito mais alto do que a gente esperava que estivesse. Então, claro, a gente vê que o nosso país está um pouco atrás dos demais, mas foi muito legal assistir aquilo e ficar, nossa, caraca, eu pensei que nunca chegaria nesse nível e chegou, num nível assim surpreendente, absurdo. E como é que funcionou o caso do fuso horário quando foram para Hong Kong? Nossa. Como é que funcionou para vocês? Que Nossa, muita coisa, uma virada completa. nossa, pegou muito pra gente. Quanto tempo antes vocês foram de começar a competição? Primeiro a gente foi para a Coreia do Sul. A gente foi fazer um treinamento lá numa universidade. E ali a gente já pegou o fuso horário. Eu não lembro ao certo Era quantas 12 horas de fuso horário. Era muitas horas de fuso horário. Mas a gente chegou super cansada da viagem. A gente chegou de noite lá. Então deu para dormir tranquilo e foi adaptando. Aí na China era quantas horas? Na China era 11, se eu não me engano. Bom, 11. diminuía ou aumentava uma hora? Diminuía 1 hora, eu acho, de fuso horário. Ainda é muita coisa. Não é muita coisa, mas- a gente conseguiu adaptar legal. Mas quando a gente chegou no Brasil, Aí que sentiram? não, o cérebro bugou, porque mesmo? é real, porque a gente chegou, acho que era de noite mesmo, mas aí a gente tinha dormido a viagem toda, e aí tava querendo ficar acordada de noite, e aí dormia o dia todo, e aí a Carol ia pra escola e dormia depois, e queria dormir a noite toda e o dia todo.
A gente ficou, calma aí, como assim? Isso foi agora em novembro, Agora, né? quando a gente voltou, o corpo meio que ficou, tipo, bagunçado com Foi tanto muito. horário de A uma ida não vez. foi tanto, sentiram mais no retorno. E de dia, quando a gente muito. ficava acordada, parecia que o corpo já pensava que era de noite. Então a gente estava sempre muito cansada. Exato. Nossa, foi muito O corpo estranho. ficava acordado, mas a gente queria dormir. Tipo, a gente Ainda fazia as tava, coisas o dormindo. corpo ainda estava lá em Hong Kong. Exatamente. É muito louco, muito louco. É real. O fuso horário é real. Ele pega de né? verdade. Eu tava louco para saber isso. E agora mostra essa faixa para nós aí. Faixa bonita. Essa é a faixa do 2024, Campeonato Mundial que todos os Taekwondo, atletas você, recebem. Championships. E existem umas tradições também. A gente tem uma dessa que é a Lisa e a gente tem a outra que a gente foi passando nos nossos ídolos do Taekwondo e Todo mundo foram autografou. autografando Isso, pra gente. é uma tradição. E também tem a tradição da troca de camisetas. A gente trocou camisetas do Brasil com vários países para guardar de recordação. Então, é um evento, além de ser um nível técnico muito legal, ele é muito interativo e tu conhece pessoas de todos os lugares do mundo. E quem não sabe falar inglês, se vira no inglês. Tu aprende a falar inglês do nada. Fala em mímica Tu também. fala em espanhol, Tá tu fala em valendo tudo. tudo para falar com eles, Consegue fazer se amizade. comunicar. Sim, é muito legal, uma experiência muito, muito, muito legal. Muito legal. E muito carimbo no passaporte também. Muito carimbo no passaporte. Meu Deus do céu. Eu ia dizer que Peru e Cuba não carimbam passaporte, eu fiquei muito chateada. Ficasse frustrada? Fiquei, eu queria um carimbo. Mas a gente tem esperança que em algum outro país a gente vai ganhar um carimbinho. É, na Coreia a gente ganhou um adesivo. Adesivo. Não era adesivo, era um papelzinho solto, sim. Nada de carimbo. Adesivo. Não, foi em Hong Kong, então, que era um papelzinho solto. Teve alguma coisa que nos deram que era um papelzinho solto, assim. Eu fiquei Nem cola. frustrada, eu queria um carimbo. Eu não ganhei um carimbo. Eu conversei aqui com essas figuras maravilhosas, queridas, Larissa e Carolina Tozeski, da Seleção Brasileira de Taekwondo. Meninas, um prazer tê-las aqui pela terceira vez. Muito Obrigada. obrigado pela Nossa. presença. Parabéns, sucesso Obrigada. e muitas vitórias. A gente que agradece. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas nós voltamos sábado que vem, sempre ao meio-dia, aqui na TVE. Uma boa tarde a todos e até semana que vem.